Eu vou só passar aqui os slides. Hoje vamos falar dos 2 cercos. No caso, até nem são 2. São 3. Então vamos já começar por uma profecia interessantíssima. Quem quer ler? Em história artificial, a região falsa será inovada. O primeiro dia da semana, um dia comum dos trabalhos e não possui sanidade alguma, será estabelecido como propõe a história de Babilônia. Muito obrigada. Então, acham que isto é importante? Deus já nos está aqui a dizer que a história iria se repetir, mas depois diz que o primeiro dia da semana, qual é? O domingo, diz que seria estabelecido, será, ela estava a dizer no passado, não é? Lá atrás, será estabelecido como foi a estátua de Babilônia. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? A história vai se repetir. Então nós temos que estudar o que é que aconteceu lá no capítulo 3, onde está a estátua de Babilônia. Não acham que é importante? Porquê? Para sabermos que o cenário que envolveu toda a adoração da estátua lá em Babilônia vai ter que ver com o quê? Ou teria que ver com o primeiro dia da semana. Isto é que é importante. Então vamos dar aqui um saltinho a vários aspectos, eu tenho aqui 8, até podem ser mais, do capítulo 3, relativamente à estátua. Então, o que é que diz o versículo 1? O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e sua largura de 6 côvados, levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então nós temos aqui um rei. Não é? Um chefe quê? Político. Um chefe político. Um outro aspecto. Versículo 4. Ordena-se... O que é isto? O que é isto? Ordena-se... É uma ordem, ou seja, uma lei. Uma lei. Ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas. Então não só significa que este homem era um governante, um chefe político, mas ele era um chefe político, o que é que acham? Mundial, porque diz aqui claramente. Como? Um imperador, mas aqui manifesta povos, nações e línguas, significa que ele tinha poder mundial, autoridade mundial. Então, é mais do que rei. Muito bem. Então, terceiro aspecto. Quem quer ler? Os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Isto é importante. Porquê? Ele congregou todas as autoridades importantes. Reparem o que é que está aqui. Isto é o staff do governo, ou não é? Então temos príncipes, prefeitos, o que é que poderíamos hoje chamar de prefeitos? Os presidentes das câmaras, os governadores, isto aqui já é mais do que presidente de câmara, os conselheiros, os tesoureiros, pessoas que controlam as finanças, juízes, tem a ver com leis, não é verdade? Capitães e todos os oficiais das províncias. Babilônia tinha quantas províncias? Lembram-se? 120 províncias. 120 províncias, pronto, na altura chamava-se assim, podemos dizer que o Império Babilônico abarcava 120 países. Então ele reúne todas estas pessoas e vemos aqui o quê? No campo de Dura, na província de Babilônia. Então havia um lugar específico para a reunião das nações, não é? Muito bem. O verso 5 diz-nos que quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a
estátua, noutras traduções diz, adorareis o quê? A imagem, noutras traduções diz a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Então temos aqui alguma coisa interessante. Tem a ver com quê? A adoração de uma imagem. Não esqueçam que tudo isto é o cenário que se repetiria, mas agora tem a ver com quê? Com o primeiro dia da semana. Muito bem. Um outro aspecto. E o arauto apregoava o quê? Ordena-se a vós. Novamente já vimos isto. Um outro aspecto. Sétimo. E qualquer que não se prostrar e adorar será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Isto é o quê? Isto é o quê? É uma ordem de morte. É um decreto de morte. Parece que tem a ver com um apocalipse, não é? Um outro aspecto. Novamente, eu coloquei aqui porque aqui fala de quê? Já falámos disto um pouco. Fala de instrumentos. Quantos? 6. 6 instrumentos, certo? 6 instrumentos. Então este é o quadro que Ellen White disse que se iria repetir. Muito bem. Então vamos lá ver aqui o primeiro cenário que já vimos que tem a ver com estas coisas todas. E nós sabemos, este é o primeiro cenário. Agora vou mostrar-vos um segundo cenário. E ele encontra-se em Lucas, capítulo 21, versículo 20 e 21. Quem quer ler? Quando vires Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. E então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela. Muito bem, então temos aqui um cenário que é Daniel 3, não é? Daniel 3, a adoração da estátua, todo aquele cenário, a música, etc, etc. E agora este é um segundo cenário, que é o quê? O cerco de Jerusalém. Já aconteceu? O da estátua já aconteceu? Então eu vou mostrar-vos aqui um gráfico interessante. 2 cercos. Aquele primeiro tem a ver com a Babilónia. E houve em 605 a.C., todos nós sabemos, um primeiro cerco, mas que foi apenas um aviso, irmãos. Passado poucos anos, em 587, houve então um segundo cerco, e esse já não foi aviso, foi juízo. Irmãos, prestem atenção, porque o cenário se repete. Será que quando foi o primeiro aviso, ou melhor, quando foi o aviso do primeiro cerco, havia quem estivesse a avisar ou não? Quem avisou? Quem é que Deus mandou avisar o povo? Jeremias. Eu creio que está agora aqui, não é este, mas Jeremias não está. Vamos abrir as nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 27. Vamos ler o versículo 12 e 13. Deus usou o profeta Jeremias. Prestem atenção, nunca saia da vossa mente de que o que vai acontecer no futuro já aconteceu no passado. Então, através do profeta Jeremias, o que é que Deus avisou o povo? Para eles fazerem o quê? Jeremias 27, 12 e 13. Quem quer ler? Vamos ler. Falei com Zedequias, rei de Judá, conforme todas estas palavras, dizendo: retém os vossos pescoços no jugo do rei de Babilônia e seguiu. É ele que ao seu povo livreis. Porque não querias tu e o teu povo à espada e à fome e de peste, como o Senhor disse da gente, não servir a rei de Babilônia. Exatamente. O que é que Deus disse que o povo deveria fazer se quisesse viver, escapar com vida? Era fazer o quê? Era colocar o seu pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia. Parecia estranho? Parecia. Para o orgulho judaico, era tremendo aquilo. Mas foi um aviso. Eles fizeram?
Atenderam ao aviso? Não. E uma grande parte morreu, outra parte ficou com tudo destruído e outra grande parte, incluindo o próprio rei, Joaquim, é levado cativo, é levado para onde? Para a Babilónia, e lá morreu de uma forma muito bonita, não foi? Primeiro os filhos viram ele ficar sem os olhos, arrancaram-lhe os olhos e depois mataram-no à frente. Mataram os filhos à frente dele, obrigado, e depois é que tiraram os olhos. Então, irmãos, isto Deus avisou. Deus avisou. Deus nunca traz juízo, Deus é amor. Nunca traz juízo sem primeiro avisar. Mas nós sabemos isto tudo, não é? Já passou. E nós? Será que Deus está trazendo avisos? Será que Deus nos está a fazer alertas e a chamar a atenção para este primeiro cenário? Nós vamos ver se sim ou não. Da segunda vez, destruição de Jerusalém, já não foi como Babilónia, foi quem fez isso, foi Roma. E olhem o mesmo cenário. No ano 606, o general Sestio Galo, o que é que ele fez? Um cerco. Estão a ver outra vez? Um cerco. Mas dessa vez foi apenas um aviso, ou não foi? Não era suposto, mas Deus controla tudo. Foi um aviso. 3 anos e meio depois, vem outro general romano, Tito, volta a cercar a cidade. E desta vez não foi aviso, foi? Não, foi um juízo. Será que houve aviso da parte de Deus antes dessa destruição, antes desse cerco? Acham que Deus avisou o povo? Tem a certeza? Quem tem a certeza? Onde é que lemos isso? Está ali, no grande conflito. Irmãos, o grande conflito no capítulo 1, se alguém nunca leu o grande conflito, pelo menos leia o capítulo 1. Vamos ver o que diz? Quem quer ler? Estão a ver o que está aqui? Sinais, prodígios, prenunciando aquilo que viria. Ao meio da noite, uma luz sobrenatural resplandeceu sobre o templo de altar. Sobre as nuvens, ao pôr do sol, desenhavam-se carros de homens de guerra, reunindo-se para a batalha. Os sacerdotes que registravam à noite do santuário aterrorizavam-se com sons vitoriosos. Acham que isto é normal? Já repararam o que é que aconteceu? Isto aconteceu, irmãos. Diz que a grande porta oriental, pesadíssima, que só podia ser fechada por uns 20 homens, o que é que ela fez? Ela abriu-se sozinha. Mas, à meia-noite, independente de qualquer agente visível, a porta abriu-se. Mas, vamos ver mais. Durante quanto tempo? 7 anos. Deus avisou 7 anos. Um homem esteve a subir e a descer as ruas de Jerusalém, declarando as desgraças que deveriam sobrevir à cidade. Isto é amor ou não? Isto é amor, irmãos. Fizeste bem porque eu acho que passei. Obrigada. Obrigada, muito obrigada. A terra tremia, ouvia-se multidão de vozes a clamar, partamos daqui. Irmãos, isto não foi no cerco. Isto foi antes. Vozes que se ouviam. A grande porta oriental tão pesada. Isso aqui nós já lemos, não é verdade? Ok, então muito bem, vejam a quantidade de coisas que aconteceram. Mas aquele homem esteve a subir e a descer as ruas de Jerusalém, declarando as desgraças que deveriam sobrevir à cidade. Como é que nós agiríamos se um homem andasse aqui para cima e para baixo da cidade de Leiria, dizendo que iam acontecer desgraças a Leiria? Como é que nós reagiríamos?
certamente que o chamaríamos de maluco. De dia e de noite cantava ele funebremente, uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos quatro cantos, uma voz contra Jerusalém e contra o templo, uma voz contra os noivos e as noivas, uma voz contra o povo. O que é que aconteceu com este homem? Como? Temos que ler o capítulo 1 do Grande Conflito. Este ser estranho foi preso e açoitado, mas nenhuma queixa lhe escapou dos lábios. Aos insultos e maus tratos respondia somente: ai, ai de Jerusalém, ai dos habitantes dela. O seu clamor de aviso não cessou, senão quando foi morto no cerco que ele mesmo havia predito. Irmãos, foram 7 anos a avisar os adventistas do 7º dia. Ou não foi? Eles não eram adventistas. Eles esperavam um Messias. Ainda o esperam. Guardavam o 7º dia, eram adventistas do 7º dia, irmãos. 7 anos a receber avisos. Bom, mas existe, como já vimos, um padrão. Então já vimos um primeiro cerco, um segundo cerco. Gostava de vos ler aqui algumas citações do Espírito de Profecia. Esta é da Revienderalde e diz o seguinte: os mesmos... Quem quer ler? Os mesmos eventos que ocorreram por ocasião da ruína de Jerusalém terão lugar outra vez. Não sou eu que disse. É Deus que está a avisar. Irmãos, Deus nos está a avisar. Não podemos andar a dormir. Continuando. A profecia do Salvador, isto é do Grande Conflito, relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém, há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão o quê? Uma ténue sombra, irmãos. Será que nós damos valor a isto? Estamos a prestar atenção? Estamos a fazer diligências de preparo? E quando eu digo preparo, não é vir aqui aos sábados todas as semanas. É um preparo de caráter. É um preparo de crucifixão. Outro. Quem quer ler? A profecia que ele referiu era dupla no seu sentido, ao mesmo tempo em que se figurava a destruição de Jerusalém. Representava igualmente os terrores do último daquilo. O que é que diz o maior discurso de Cristo? Jerusalém era um símbolo da ruína final que assolará o mundo. As profecias que tiveram o seu parcial cumprimento na queda de Jerusalém é a mais direta aplicação dos derradeiros dias. Então aqui diz-nos que elas tiveram apenas, lá em Jerusalém, parcial cumprimento. Irmãos, vamos ter uma cena muito semelhante. E a citação que eu vou ler agora é a sequência da primeira que eu li. E a primeira que eu li, e os irmãos lembram-se da Revienderal, dizia assim: os mesmos eventos que ocorreram por ocasião da ruína de Jerusalém terão lugar outra vez. E ela continua: assim será novamente. Mas é sobre o sábado do 7º dia que a batalha será travada. Isto é muito interessante porque isto é uma profecia. E eu pergunto, se nós atentarmos para os detalhes, nós começamos a perceber, a construir o quadro e começamos a ver algumas coisas hoje a acontecer que tiveram que ver, não é? Da qual o capítulo 3 de Daniel foi um exemplo. Vamos, lembram-se de termos falado de 6 instrumentos? Lembram-se? Muito bem. Que eles seriam tocados na Babilónia, na província de Dura, não é verdade? Quem quer ler? Quando ouvido o som da buzina, da flauta, da harpa, do tambuca, do sorteio, do pandeiro de fogo, e de toda a espécie de música,
Muito bem. E também nos lembramos que o primeiro dia da semana será estabelecido como? Como o quê? A estátua. Então há um paralelo muito grande, já vimos alguns aspectos, não podemos ver todos, mas eu quero aqui salientar a questão da música. Não havia música? Instrumentos? Era uma sinfonia. Era ou não? Era. A estátua, antes dela ser adorada, houve um sinal, a música. E o rei disse, quando ouvires o som de 1, 2, 3, 4, 5, 6, o que é que eles deveriam fazer ao fim do sexto? Prostrar-se e adorar. Querem ver o que é que está a acontecer hoje? Eu vou mostrar. Existe uma plataforma na internet, chama-se Plataforma Laudato Si. Quem quiser tomar nota, tomem nota, irmãos. São 7 vídeos. Aliás, eles têm muitos vídeos, mas, sobretudo, falando da Laudato Si, e vocês sabem o que é Laudato Si, não sabem? A encíclica que o Papa escreveu. Então, eles fizeram uma plataforma e em cada vídeo, são 7 vídeos, eles esclarecem e resumem um dos capítulos da Laudato Si. Quantos capítulos tem a encíclica? Lembram-se? 6. Quantos instrumentos havia? 6. E nós vamos ver aqui, ouvir, se eles falam de música. Será que falam? Será que falam de melodia? Vamos ouvir? Vamos. Laudato Si. Este é o título da encíclica escrita pelo Papa Francisco e endereçada a toda a humanidade. Laudato Si em italiano, em português, louvado sejas. Uma sinfonia de amor ao planeta Terra e o cuidado que devemos ter com esta nossa casa comum. Convido você e sua comunidade a abrirmos os ouvidos e o coração para saborearmos a melodia dos pontos e contrapontos desta brilhante encíclica do Papa Francisco. Mas afinal, o que é uma encíclica? A carta encíclica é uma carta circular dirigida à igreja toda, normalmente aos cardeais, arcebispos, bispos, aos fiéis. E a novidade nessa encíclica do Papa Francisco, a Laudato Si, é que ela é dirigida também à humanidade toda, conclamando a todos nós a cuidarmos da nossa casa comum. Laudato Si, uma carta que o Papa Francisco endereça a todos nós. Não é uma carta pequena, ela tem 246 parágrafos e está dividida em 6 capítulos. Há uma introdução onde o Papa se dirige a cada pessoa que habita neste planeta para entrar em diálogo com todos nós. No capítulo 1, o Papa expõe o que está acontecendo com nossa casa.
No capítulo 2, a partir dos textos bíblicos, o Papa compõe o que chama de o Evangelho da Criação. O capítulo 3 expõe as grandes causas que estão na origem dos problemas do planeta. No capítulo 4, Francisco propõe uma forma holística de olharmos para a ecologia. O capítulo 5 oferece algumas linhas de orientação e ação. E no último capítulo, o Papa Francisco insiste na necessidade de uma educação e espiritualidade ecológicas. Notaram aqui algumas coisas? Sim, temos estas de ecologia, sabe? Espiritualidade ecológica, o Evangelho da Criação. Conhecem algum Evangelho da Criação? Eu conheço o Evangelho Eterno. Repararam o que é que ela falou? Diz que era uma sinfonia, logo no princípio. A quê? Alguém reparou? Ao planeta Terra. Uma sinfonia. Laudato si, que significa louvado sejas, é para quem? Para a Terra. Irmãos, isto é quê? Isto é panteísmo. E fala da melodia dos pontos e dos contrapontos, espiritualidade ecológica. Não vamos passar aqui o vídeo 7, eu aconselho-vos a ouvir cada um deles, e os irmãos podem estar a pensar, então mas agora vou ouvir os vídeos do Papa, os irmãos é que sabem, ele escreveu a carta para todo o mundo. Como perceberam ali, a novidade desta carta encíclica é que ela, normalmente uma encíclica é escrita para a Igreja, e esta foi para todo o mundo. E no vídeo 7, com uma música que fica na cabeça, é uma música muito interessante, ela diz, tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Então, nesse vídeo 7, não vou colocar aqui, diz, esta é a tónica da sinfonia escrita pelo Papa Francisco, a encíclica Laudato Si, é uma declaração de amor, adivinhem a quem? Ao planeta Terra. Uma declaração de amor ao planeta Terra. Então, nós já estamos a ver aqui que isto não tem nada a ver com a Bíblia, tem? Não tem nada a ver com ela. E quanto à sinfonia, a melodia, 6 instrumentos. Para cada instrumento do Daniel 3, ele escreveu um capítulo. Então, o que é que nós lemos lá em Daniel 3, versículo 5? Quando ouvirdes o primeiro capítulo, o segundo capítulo, o terceiro capítulo, o quarto, o quinto e o sexto, vos prostrareis e adorareis. E os irmãos agora perguntam, quando é que vai ser? Será que já foi? Já começaram a implementar os capítulos da Laudato Si ou não? Para a semana vamos ver. Mas posso-vos dizer que este ano, 2024, foi o 4º capítulo. 2025 será o 5º capítulo. Tem a ver com a educação. As escolas já receberam o programa para instruírem as crianças a cuidar da casa comum, a não usarem coisas poluentes, a usarem energias limpas, etc, etc, poupar a água, etc, etc. Eu gostava de vos fazer uma pergunta. Já ouviram, alguém aqui ouviu falar da exposição de Colombo em 1893? Quem já ouviu? A Celeste, meu marido. Ok. Essa exposição foi em 1893, ela foi realizada em Chicago, foi a primeira feira mundial para comemorar a chegada de Cristóvão Colombo à América. Ele chegou em 1492 e, portanto, 400 anos depois, em 1892, fazia precisamente 400 anos. E para comemorar essa data, eles fizeram uma grande feira mundial, onde havia compras e vendas, e ela foi aberta precisamente no dia 21 de outubro, fez agora anos, de 1800. Colombo à América.
mas ela só foi aberta para negócios alguns meses depois, em maio de 1893, porque houve atrasos nas obras. Até agora está tudo, estão a compreender. Quem quiser tem isso muito bem detalhado aqui, neste livro, Mensagem do Terceiro Anjo, de 1893. E aqui tem, inclusivamente, o autor do livro, que foi o pastor A.T. Jones. Ele foi, como eu já disse aqui, ele foi o único pastor, tanto quanto eu sei, adventista, que esteve no Congresso americano a defender a não união da Igreja com o Estado. Então, o que é que esta exposição tem a ver connosco? Só para vocês, uma curiosidade, é que ela durou 6 meses. Uma exposição mundial durou 6 meses. Foi visitada por cerca de 27 milhões de pessoas que compraram um ingresso de 50 cêntimos de dólar na altura. Numa altura em que os Estados Unidos tinham 62 milhões de habitantes. 62 milhões, 27 foram à feira, foi sensivelmente metade da população americana. Ok? Muito bem. Então, e o que é que aconteceu? Naquela época, a América, ela fez aquela feira. Eu vou-vos mostrar. Podemos passar aí algumas imagens da feira, faz favor? Tem que passar? Sim. Por acaso, a citação que eu referi há pouco está aqui. A sinfonia escrita pelo Papa, a declaração de amor ao planeta Terra. Vamos avançar. Estão a ver aqui? Era uma coisa imensa. A tal feira. Tinha a entrada. Temos aqui algumas imagens da altura, algumas pinturas, alguns quadros. Isto foi um livro que foi escrito precisamente referindo tudo o que aconteceu com a feira. Aqui temos o livro mesmo. Vejam a quantidade de pessoas que se dirigiam para a feira habitualmente. Foi assim uma coisa soberba. Temos aqui a moeda que era o ingresso, não é? O que tinha que ser pago para entrar. Estão a ver a quantidade de pessoas? Porquê que eu estou a contar isto? Não sei se temos mais imagens. Não temos. Porquê que eu vos estou a dizer isto, irmãos? O que é que isto tem a ver com o domingo? É que acontece, devido aos atrasos, eles foram obrigados, os trabalhadores, a trabalhar 7 dias por semana para poderem ter a feira em condições de ser aberta ao comércio de todo o mundo. Só que, sendo os Estados Unidos um país protestante, muitas das igrejas se levantaram contra esta situação. Particularmente os presbiterianos e outros grupos religiosos levaram o assunto ao Congresso americano. O Congresso é onde se fazem as leis. Depois de fazerem circular um abaixo-assinado de milhares de assinaturas, levaram aquilo ao Congresso. E isso está aqui neste livro. O capítulo 2 deste livro refere a um capítulo longo onde o pastor A.T. Jones falou no Congresso. Tudo bem, vai ficar gravado, não faz mal. Ele fez diligências, ele discursou várias vezes, ele fez apelos, ele escreveu cartas. Temos aqui tudo, os documentos estão todos neste livro, se algum dos irmãos estiver interessado. E sabem o que é que aconteceu? O Congresso cedeu às exigências das igrejas e aprovou um decreto segundo o qual o Estado só iria conceder fundos de apoio à feira se a feira estivesse fechada aos domingos. Estivesse fechada aos domingos. A abertura dessa exposição aos domingos foi vetada pela ARN. O que é isto? Pode não nos dizer nada, mas é a Associação da Reforma Nacional, que ainda hoje existe, e as igrejas da época pressionaram o governo. Tinham uma agenda que era promover uma emenda na Constituição dos Estados Unidos
e impor a santidade do domingo como meio de legislação. Nesta época, a ARN contava com o apoio de homens preeminentes de todos os ramos da Igreja. Eram as igrejas protestantes da América unidas, percebem? Portanto, era alguma coisa com muito peso. Segundo esta associação, a ARN, o Estado, diziam eles, tem o direito de comandar a consciência dos homens e estabelecer normas cristãs, ou seja, a Igreja tem o poder de pressionar o Estado e este colocar leis que a favoreçam, dizia a ARN. E mais, esta associação afirmava, escutem, abrir aspas, todos os cristãos que guardam o sétimo dia, adventistas e judeus, não podem viver juntos no mesmo continente com o cristianismo reformado. Já vimos que a ARN pressionou o Congresso e este atendeu. E o que é que aconteceu? Em 1893 forma-se a imagem da besta. Mas para nós sabermos o que é a imagem da besta, primeiro temos que saber o quê? O que é? Como? A besta, não é o que está na Bíblia. O que era a besta? Na Idade Média, o que é que foi a besta? Sim, era o poder romano controlando o quê? O poder civil. Era o poder romano controlando o poder civil. E o poder civil aceitava as ordens que a Igreja lhe dava. Então, o que é a imagem da besta? É o poder romano? Irmãos, agora já não é o poder romano, nós temos que saber isto. A imagem da besta, como? Não, agora os protestantes, é as igrejas protestantes todas fazendo o quê? O mesmo que a mãe fez na Idade Média, ou seja, pressionando o Estado, pressionando o governo para lhes impor as leis para favorecer as igrejas protestantes. Será que nós estamos a ver isto acontecer hoje? Ou não? Nós acabamos de ver uma eleição, não foi? Quem ganhou? O que é que ele é? Ele é protestante, ele é evangélico. Não vamos falar nisso hoje, mas vamos falar para a semana, irmãos. Nós precisamos saber o que é que está a acontecer. Já começou a acontecer. Ora bem, a Igreja Adventista, irmãos, ela é conhecida, diz a Bíblia, como diz ali. O que é que diz em Apocalipse 12, 17? A Igreja Adventista, ela não só, prestem atenção a isto, ela não só tem o dom de profecia, mas ela tem também o espírito de profecia. São a mesma coisa? Não. O que é o dom de profecia? É a habilidade, ou é o dom, portanto é um dom dado por Deus, não é? Para ter sonhos e visões, fazer profecias. Existem outras igrejas com o dom de profecia? Existem. Os mormons, por exemplo, têm o seu profeta. As testemunhas têm o seu profeta. Muitos nas igrejas evangélicas profetizam, mas isto é o dom de profecia. E o espírito de profecia, o que é? É aquele que explica a profecia. Exatamente. Então, irmãos, a nossa igreja, prestem atenção a isto, irmãos, a nossa igreja é a única que não só tem dentro dela alguém que recebeu o dom de profecia, mas ela também recebeu o espírito de profecia. Ou seja, a nossa igreja é a única que pode explicar o que é que significa a besta, a imagem da besta, o sinal da besta, as pragas, isto, o dragão, as 7 cabeças, os 7 reis. Percebem, irmãos? Se algumas das outras igrejas quiserem saber o que é que significam aqueles símbolos,
eles só podem recorrer a uma igreja. Qual é? A nossa. É a nossa. Isto não é motivo de orgulho. Isto é motivo de grande responsabilidade. Quem é que lhes vai explicar? Quem? Quem é que vai explicar essa? Somos nós, irmãos. Se nós não sabemos, como é que vamos lhes explicar? Então vejam aqui, Apocalipse 19:10, o que é que diz? Diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Portanto, este povo não só prega Apocalipse 13, mas ele explica o que é que significa Apocalipse 13. A besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra, o que significam os chifres, o que significa o sinal da besta e todas as outras coisas. Agora, é precisamente por causa disto que Satanás odeia os adventistas do sétimo dia. Porque eles são os únicos que o conseguem desmascarar. E não só. E levar a luz a todas as outras igrejas. Percebem, irmãos? A raiva dele contra nós. Eu trago-vos aqui um livrinho que não sei se os irmãos têm ou se já ouviram falar. Alguém conhece? Quem tem? Muito bem. Como? Este livro, que se chama Desafio de Roma, ele foi uma resposta de Roma a um folheto que os protestantes, naquela época da exposição de Colombo, prestem atenção, na época da exposição de Colombo, a história do domingo e do sábado estava em ebulição. Foi motivo de ser levado ao Congresso americano, percebem? Então a questão estava muito forte. E para a semana vamos ver o que é que aconteceu a alguns adventistas do sétimo dia. Está bem? Então, nesta altura, os protestantes lembraram-se de fazer um folheto que se chamava Apelo e Protesto. Na altura ainda protestavam, agora já não protestam nada. Protestavam contra a Igreja Católica, não é? Por causa da adoração das imagens e por várias outras coisas. A Igreja esperou um tempo e pouco tempo depois ela dá a resposta. E a resposta chama-se o Desafio de Roma. Ou seja, os protestantes fizeram um protesto contra Roma e Roma faz-lhes o quê? Um desafio. Aqui neste livreto, isto é fantástico o que está aqui. Quem não tiver, devíamos ter, porque nós temos que saber o que é que está aqui, porque a história vai se repetir. Neste desafio, irmãos, eles dizem algumas coisas interessantes. Não vos vou poder ler tudo o que está aqui, mas vou citar-vos algumas coisas. Querem saber? Lembrem-se que este desafio foi feito a quem? Aos protestantes, nos quais nós estamos incluídos. Agora já só somos nós os protestantes, mas naquela altura eram mais. Olhem o que diz o livro. Na página 6, os adventistas são o quê? Único grupo de cristãos que fazem da Bíblia o seu instrutor. Que não conseguem encontrar nas suas páginas qualquer autorização para a mudança do sétimo dia para o primeiro. Interessante. Isto vem um pouco ao encontro daquilo que o Samuel falou a semana passada. Está aqui um elogio. Na página 8 eles dizem: considerados numericamente, os adventistas do sétimo dia formam uma porção insignificante da população protestante da Terra. Mas como a questão não é de números, mas de verdade, facto e direito, um senso estrito de justiça, o que é que eles dizem? Proíbe a condenação desta pequena seita sem uma investigação calma e parcial, e isto não nos diz respeito. Eles disseram isto em 1893. Está aqui as datas. Esta resposta da Igreja saiu no jornal The Catholic Mirror, escrito por um cardeal, o cardeal Gibbon, em 4 edições. Em setembro. Muita coisa acontece em setembro. Dizem mais. Aliás, agora já não é este livro, eu trouxe-vos aqui um outro livro
Este livro tem uma grande história, não está à venda, é católico, ciência e religião, mandei-o vir do Brasil, não imagino o que é que aconteceu com ele. Foi uma amiga minha aqui em Portugal, brasileira, que pediu à irmã dela, que vivia no Brasil, que fosse a um sebo, como é que se diz aqui, uma loja que vende livros em segunda mão, isto é em segunda mão. A irmã dela consegue comprar o livro, enviou para uma amiga minha que está no Brasil, a minha amiga guardou, e uma funcionária dessa minha amiga vinha a Portugal, trouxe o livro para Portugal, para Lisboa, e eu fui daqui de propósito a Lisboa buscar o livro. Vejam as voltas, eu conservo isto religiosamente, porquê, irmãos? Porque aqui na página 14 diz assim: ridícula e embaraçosa seria a situação dos protestantes se devessem eles justificar pelas Escrituras toda a sua doutrina. Será que os protestantes conseguem justificar pelas Escrituras a sua doutrina? Não. Basta ver só o caso da santificação do domingo. Então estamos aqui no nosso ponto. Se nos ativermos só às Escrituras, o dia do Senhor que deve ser santificado é o sábado, tanto no Velho como no Novo Testamento. E em nenhum outro lugar da Bíblia consta que esse dia houvesse sido substituído pelo... São eles que estão a dizer, não sou eu. Mas eles continuam e dizem: logo, repitamos, ou seja, vamos repetir com os adventistas do sétimo dia. 2 pontos. Se os protestantes se fiam só nas Escrituras, que santifiquem o sábado. Se quiserem celebrar o domingo, é porque, aqui é que é importante, reconhecem a autoridade da Igreja Católica Romana, que foi ela quem fez essa, portanto, abracem essa Igreja. Irmãos, são eles que estão a dizer. Não vale a pena... E porquê é que eu guardo isto? E porquê é que isto é importante? Eu guardo isto, não é para lançar isto na cara dos protestantes ou católicos. É para lhes mostrar com carinho que foi a Igreja deles que mudou. Quando eles dizem que a Igreja é infalível. Então, se é infalível, ela não falha. Como é que eles podem mudar uma coisa que não se pode mudar? Aliás, não pode mudar, mas pode fazê-lo por usurpação. Portanto, irmãos, isto serve-nos a nós porquê? Nós já vimos que houve 2 períodos na história em que o povo de Deus, ou seja, o Israel literal, foi cercado. Houve um aviso, houve um cerco. Babilónia fez isso com o povo de Deus. Depois, Roma fez isso. Mas o que é que nós vimos? Que haveria uma terceira vez. Será que nós estamos a viver essa situação ou não? Eu posso vos perguntar uma coisa. Se nós já vimos há pouco que primeiro há um aviso, um cerco que é um aviso, e depois há um juízo, o que é que acham? Será que nós já estamos no cerco do aviso ou ainda não chegamos ao aviso? Como? O que é que acham? Meus queridos irmãos, é assim, o facto de eu achar e de vocês acharem é uma coisa, mas eu tenho que vos trazer provas. Eu tenho que vos trazer provas. E vocês, prestem atenção a isto, irmãos. Vocês preparem-se, porque vocês vão ter que, se querem ser testemunhas de Deus, vocês têm que ter as provas na vossa mão. Vocês não vão poder chegar. Vai chegar o tempo, está chegando o tempo, em que as pessoas vão querer saber. Mas o que é isto? Mas o que é que aconteceu no passado? Mas o que é que vai acontecer no futuro? Se nós não estamos documentados e começamos a dizer, mas eu acho que... Irmãos, isso não serve de nada, não tem valor nenhum. Imaginem que vocês são confrontados com um professor de história. Um arqueólogo, um sociólogo, uma pessoa com conhecimentos. Como é que vocês vão dar testemunho? Por isso mesmo é que nós diariamente temos que estudar.
Mas é verdade, mas não é só a profecia. Como é que faziam os pioneiros? Temos que ver na história, identificar na história o cumprimento disto que está aqui, porque isto nós sabemos bem, acho eu. Mas depois nós temos que saber dar o testemunho da nossa. Estais sempre preparados para dar com mansidão. Mansidão e... O que é que diz o verso? Falhou-me agora aqui a palavra. E temor. Com mansidão e temor, a razão da esperança que há em vós. Deus diz, vós sois as minhas testemunhas. Nós vamos ter que dar testemunho, irmãos. E é por isso que aqui estamos. Para a semana, o nosso estudo vai ser interessantíssimo. Não podem faltar, porque vamos ter aqui grandes provas, não só no culto, mas depois também da parte da tarde. Eu achei muito interessante, e vou dizer-vos isto e vamos fechar com isto. Achei interessante, como? Temos mais um slide ainda? Ai sim? Ok, obrigada. Achei interessante porque o Samuel hoje pregou sobre o sábado. E nós vamos ter que defender o sábado, ou não? Temos que dar provas. Temos que explicar às pessoas o que é santificar o sábado. O culto já está feito, ó Samuel. Está aqui, o culto está feito. Portanto, eu não fiz ele com base no teu, ele já estava feito. Mas eu vejo Deus aqui a falar connosco. E quando tu começaste a falar do sábado, eu disse, olha, espetáculo, porque parece que o Samuel pôs os alicerces e agora vamos construir o edifício. Só mais um texto, obrigada pelo lembrete. Tenho mais, ok, pronto. Exatamente, já me esquecia disto, isto é importante. Aliança Europeia, pelo domingo, emite um novo manifesto promovendo um dia sem trabalho para todos. Irmãos, isto não é lá de 1893. Tendo em vista o Dia Europeu do Domingo Sem Trabalho, eu tenho o documento, 3 de março, falta a data? Não, está mais à frente. A Aliança Europeia pelo Domingo emitiu, sexta-feira, 1 de maio de 2000 e quê? Março, desculpa. Foi este ano? Irmãos, foi este ano. Um novo manifesto sublinhando que o tempo de descanso sincronizado é uma ferramenta eficaz para combater a solidão e destacou a sua importância para que a saúde mental dos trabalhadores. Estão tão beneméritos, preocupados com a saúde mental dos trabalhadores. Irmãos, isto é um documento, atenção, isto é um documento e saiu este ano e tem a ver com a Europa. Continuando. Além disso, tendo em vista as próximas eleições da União Europeia, que já foram em junho, já está tudo no passado. Tudo isto já é história. Junho de 2024, a Aliança Dominical Europeia eles apelaram aos deputados do Parlamento Europeu e aos candidatos às eleições europeias para que apoiem o manifesto do seu comitê diretor e reconheçam o valor do estabelecimento de um dia comum semanal de descanso, por tradição aos domingos, em nível da União Europeia para todos os cidadãos. O documento continua, não vou ler tudo. Nos últimos dias, a Alemanha Europeia, pelo domingo, realizou uma campanha de vídeo sensibilizando os líderes políticos nacionais e da União Europeia, bem como cidadãos, sobre os efeitos positivos de um dia de descanso semanal sincronizado. Mais um pouco do texto. Todos os vídeos podem ser vistos nas contas das redes sociais da ESA, Twitter e Facebook, ou no Comece. Eu tenho aqui, se os irmãos quiserem o site, tenho aqui o site, ok? Então nós temos aqui o apoio da Alemanha, como vemos aqui, da Eslováquia, que participaram, da República Tcheca, novamente da Alemanha, da Áustria, da Roménia, da Itália. Todas estas pessoas estiveram nessa Assembleia e fizeram aquele apelo ao comitê. Continuando, a aliança é escutem isto, irmãos, isto é muito importante, é uma ampla rede. De quê? Mais de 100 alianças dominicais nacionais, só? Não. Sindicatos,
organizações patronais, associações da sociedade civil, igrejas e comunidades religiosas da União Europeia. Irmãos, eles não estão a brincar. Toda a gente. E nós. Estamos nós a receber estudos bíblicos, a preparar-nos, a equipar-nos para podermos ser luzes neste mundo, para dar o alto clamor. Deixa-me só concluir o documento. A Aliança está empenhada em aumentar a consciência sobre o valor único do domingo para a nossa sociedade e sobre a importância de um dia de descanso comum. A COMESE é membro fundador da European Sunday Alliance, que é a Aliança para o Dia do Senhor. Tem aqui o site, irmãos. Podem tirar. Não estamos a falar à toa, estamos a dar referências, estamos a dar documentos. Por favor, irmãos, não pensemos que isto vai demorar muito tempo. Foi eleito um presidente evangélico. Para a semana vamos falar bastante sobre isto. É importante nós sabermos o que é o Projeto 2025. Alguém sabe o que é o Projeto 2025? 2025? Alguém sabe? Irmãos, nós temos que saber. Nós temos que saber. Vamos ver um pequenino vídeo, irmãos, que é um convite dos líderes religiosos para participar, escutem isto, do tempo da criação da Laudato Si. Eu vou repetir. Convite dos líderes religiosos para participar do tempo da criação Laudato Si. O mundo inteiro está se preparando para a grande batalha do dia do Deus Todo-Poderoso. De qualquer forma, nós já vimos há pouco aqui que é a própria Igreja Católica que diz que quem quiser guardar o sábado tem que ser o quê? Adventista. Quem quiser guardar o domingo é porque reconhece a autoridade da Igreja. Lembram-se do documento que nós vimos a semana passada, que está lá na Caritate in Veritate, naquela encíclica, em que ele diz que urge uma verdadeira autoridade política mundial. É o Papa que diz. Autoridade. Sem dúvida. Mas, irmãos, é o que o Samuel acabou de dizer. Mas nós temos que estar devidamente munidos, irmãos. Não vamos a tribunal com provas, desculpem, da treta. Não, exatamente. Nós temos que ir firmes. Isto aqui não é para alarmar ninguém. É para nos fazer tomar consciência. O título é este. Mostrem ao povo onde nos encontramos. Este é o objetivo destes estudos. Onde nos encontramos na história profética. Sim. O Espírito Santo vai lembrar, vai falar. Lembrar. Mas para lembrar eu primeiro tive que estudar. Estar munida de provas, de documentos, saber o que é que eu estou a dizer. Porque num tribunal não é de qualquer forma que nós vamos lá dizer, eu acho que. Eu não acho nada. Eu tenho que trazer provas. Eu tenho que levar provas. E é isso que nós pretendemos aqui, irmãos. Vamos orar então. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, louvado e santificado seja o seu nome. Muito obrigada, Pai, por todas estas informações que o Senhor nos está trazendo, por toda esta luz, que podemos pensar que não tem qualquer valor ou muito valor para nós. Mas o Senhor nos está a procurar equipar para levar a mensagem da salvação a outros, a iluminar o mundo com a sua glória. Dê-nos o seu Espírito e uma boa semana, em nome de Jesus. Amém.